Olá, tudo bem com você? Eu sou Karen Scavacini, psicóloga. Nesse episódio você vai saber qual é a estrutura que os encontros de um grupo de apoio a familiares e amigos que perderam alguém para o suicídio devem ter. Vamos começar? A estrutura de um encontro, seja ele de um grupo aberto, fechado ou híbrido, se divide em 6 etapas. A primeira dessas 6 etapas acontece antes do encontro começar. É o momento que chamamos de confraternização. Ele acontece 20 a 30 minutinhos antes do horário de início, enquanto os participantes vão chegando e conversando informalmente. Essa conversa entre eles é uma oportunidade significativa para que se conheçam melhor. O facilitador precisa estar presente para receber cada um dos sobreviventes, principalmente os mais recentes. Alguns grupos costumam ter uma lista de presença, que pode ser usada para divulgar algum aviso ou compartilhar alguma informação. Não é uma obrigação, mas uma refeição ou um lanche comunitário nesse momento ajuda a integração entre os participantes e os faz se sentir mais à vontade. Aqueles que não desejarem participar podem chegar no horário estabelecido para o início da reunião. A segunda etapa é a abertura. É a representação formal que indica aos participantes do seu grupo que a reunião vai começar. É importante ter a sala limpa para que isso ocorra e é preciso respeitar o horário marcado pontualmente. Alguns facilitadores aproveitam que a conversa já fluiu durante a primeira etapa e apenas seguem a partir disso, sem algo formal que indique o início. Mas é fortemente recomendado que você faça a abertura. Assim, você consegue a atenção do grupo ao enfatizar o começo da reunião. Você pode se apresentar, dar boas-vindas e agradecer a participação no grupo de apoio a perdas decorrentes do suicídio. Ou você pode dar um nome ao seu grupo. Vale ressaltar que, como facilitador, sente muito pelo motivo que uniu todos vocês, mas que está agradecido por estarem todos juntos. Você pode ainda destacar a presença de novos integrantes. Pode dizer algo como: o grupo gostaria de dar as boas-vindas aos que vêm hoje pela primeira vez. Queremos que saibam que estão entre amigos e esperamos que o grupo seja útil para cada um no nosso processo de lidar com a perda. Esse também é o momento de dar alguns recados, como o calendário das reuniões, anúncios, comunicados sobre lanches e café e o que mais achar necessário. Após a confraternização e a abertura, é hora da terceira etapa da estrutura do seu encontro: apresentar as regras básicas. Você precisa ler essas regras com o seu grupo. Em casos de grupos fechados, não é necessário repetir as regras básicas sempre, mas pode ser útil em alguns momentos. Ao repetir as regras em cada encontro, você as reforça com os integrantes antigos sobre o que esperar da reunião e as apresenta aos novos para que saibam a conduta apropriada. O sucesso do grupo depende de um ambiente seguro para todos. É importante que os participantes compreendam a importância do sigilo. O que é falado no grupo, fica no grupo. Vamos às regras básicas? Por favor, respeite o horário. As informações compartilhadas dentro do grupo são confidenciais e não devem ser levadas para fora do grupo. Aprendemos melhor ao ouvir experiências alheias do que ao receber conselhos. Se você quer entender algo melhor, faça perguntas. Por favor, não julgue, nem tente apontar erros nos pensamentos e nas ações dos outros. Respeite a opinião do próximo. O que não funciona para um, pode funcionar para outro. Compartilhe sua experiência. Mesmo se você não está satisfeito com o resultado, isso pode ajudar alguém a não repetir o mesmo erro. Respeite a dor do próximo. Não interrompa. Saiba dividir o tempo do grupo. Não tente monopolizar as atenções. Não espere que os outros resolvam seus problemas ou lhe deem conselhos. Esteja aberto a ideias diferentes. Dê uma chance a você mesmo. Se a primeira reunião não parecer ajudar, por favor, retorne mais vezes antes de decidir
que esse grupo não lhe serve. Você pode imprimir e entregar essas regras para os participantes. Depois de ler as regras, explique sua função como facilitador. Você é o responsável por iniciar e encerrar os encontros no horário previsto. Também é quem precisa garantir que as regras básicas sejam cumpridas, garantir o equilíbrio no tempo de cada participante e é quem sugere os tópicos para a discussão. É bom explicar que sua função não é ser especialista no assunto suicídio, saúde mental e luto. A proposta do grupo é que aprendam uns com os outros e que possam se apoiar. Vale usar algum rito de abertura, como ler um poema ou uma frase, ou acender uma vela. Rituais são ferramentas bem fortes para criar um sentimento de coesão de todo o grupo. Chegamos então na quarta etapa, a rodada inicial. Aqui, os integrantes vão se apresentar de maneira bem breve e organizada. Você pode dizer o seguinte: agora vamos fazer a rodada inicial e cada um poderá se apresentar em no máximo 1 minuto. Peço que digam apenas seu nome, quem você perdeu e quando. E se quiser, o método do suicídio. É importante que você enfatize que o sobrevivente tem apenas 1 minuto. Se alguém não se sentir confortável, pode se apresentar dizendo apenas o seu nome. As apresentações se iniciam com o facilitador. Se você for um sobrevivente, diga seu nome, quem você perdeu, quando e de que forma. Se você não for um sobrevivente, explique como se tornou um facilitador. Após se apresentar, vire para a pessoa do lado e peça para que se apresente. Se alguém passar a dar mais informações que as necessárias nessa etapa, você deve, como facilitador, interrompê-la, dizendo que compreende que aquela é uma experiência difícil e sabe que ela quer compartilhar o que houve, mas que você gostaria de terminar a rodada das apresentações primeiro, que ela terá a oportunidade de contar sua experiência em breve. O respeito a essas regras fazem com que todos os participantes se estabeleçam como iguais. Após a rodada inicial, é chegada a hora da discussão em grupo, que é a fase mais longa da reunião. É a oportunidade que os integrantes têm de compartilhar pensamentos, sentimentos e experiências em suas jornadas de sobreviventes. Você pode perguntar se alguém gostaria de começar e então aguardar que algum deles se manifeste. O facilitador precisa se mostrar confortável com o silêncio que pode ocorrer após essa pergunta. É comum que os participantes não se sintam seguros sobre como contar suas histórias, mas geralmente alguém se dispõe a começar. Você também pode adotar outra abordagem ao invés de perguntar quem quer começar. Pode sugerir um tema específico. Por exemplo, você pode pedir que falem sobre o que tem sido mais difícil de lidar desde a perda da pessoa querida. Ou pode pedir que comecem debatendo o tema raiva. Caso você escolha sugerir um tema, preste atenção se o grupo está engajado no assunto. Pode ser que o grupo tenha outra preocupação naquele momento. Daí, vale rever o tema escolhido de acordo com as necessidades do grupo. O tempo de cada um é mais livre, para que a pessoa tenha mais chance de falar e de se expressar. Assim que a discussão começar a fluir, você deve falar o mínimo possível. Sua função é criar um ambiente seguro e acolhedor para que os integrantes possam trocar informações entre si. Limite-se mais a ouvir do que expressar opiniões ou comentar alguma coisa sobre o que foi dito. Por fim, chegamos à última das 6 etapas, o encerramento. Nessa parte, mesmo que a discussão esteja fluindo bem, é importante respeitar o horário estabelecido para encerrar. A disciplina inspira ordem e segurança nos participantes. Para encerrar, faça um breve resumo dos tópicos tratados no encontro. Vale aproveitar para dar lembretes relacionados à próxima reunião. Alguns grupos têm ainda uma rodada final, onde os integrantes têm 1 minuto para falar como foi ou o que aprenderam durante o encontro. E, se você criou um ritual para o início do encontro, é legal criar um ritual de encerramento também. Pode ler um texto, um poema, apagar a vela que acendeu ou pedir 1 minuto de silêncio em que todos deem as mãos em memória das pessoas que perderam. Após encerrada a reunião, algumas pessoas têm o costume de ficar por mais um tempo conversando, como no início.
É um período importante de confraternização. Há grupos que oferecem um cafezinho ou algo para beliscar. Isso deve ser planejado por você, facilitador. Essas são as 6 etapas. Pouca coisa varia de um formato do grupo para outro. Alguns grupos separam um tempo da reunião para leituras conjuntas de textos pré-selecionados. Em grupos abertos, podem levar, por exemplo, um palestrante convidado ou passar um filme. No caso do convidado, é importante que seja um profissional de saúde mental com experiência em prevenção do suicídio ou luto. Nesses casos, é necessário avisar os participantes antes. Vamos recapitular então? As 6 etapas que formam a estrutura de um encontro do grupo de apoio são: confraternização, abertura, leitura das regras básicas, rodada inicial, discussão e encerramento. E, em alguns casos, ainda tem uma confraternização final. Muito bem, por hoje é só. No próximo capítulo, eu vou ensinar como você deve facilitar o processo durante o encontro de um grupo de apoio. Nos vemos no 5º episódio. Até lá!